vamos tratar do texto que foi escolhido para a nossa reflexão nesta noite, Mateus capítulo 24. E esse Mateus 24, como nós já introduzimos logo no início do culto, Jesus está saindo do templo com os seus discípulos. E os discípulos olham para o templo e chamam a atenção de Jesus para as construções. E Jesus diz assim: olha, vocês estão vendo tudo isto? Versículo 2 de Mateus 24. Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Isso levou os discípulos a fazerem 3 perguntas para Jesus. E essas 3 perguntas são as que nós vamos tentar responder com base no que Jesus vai responder com os discípulos. Jesus chega no Monte das Oliveiras, se assenta, os discípulos se aproximam e fazem a primeira pergunta: quando sucederão estas coisas? Quando pergunta isso, ele está referindo quando é que esse templo vai ser derrubado? Quando é que isso vai acontecer? Ele faz uma segunda pergunta: qual o sinal da tua vinda? E aí Jesus vai descrever isso e nós vamos tratar isso com os irmãos. Eles fazem uma terceira pergunta: e do fim dos tempos? E do fim dos tempos? Nós não vamos sair daqui hoje à noite também já sabendo o dia que Jesus vai voltar. Pode ficar tranquilo que nós não vamos dar essa resposta para vocês hoje, certo? Porque nós não temos essa resposta, certo? Pois é, nós não vamos dar essa resposta, certo? Tem muita gente aí que dá algumas respostas, cita alguma coisa, não é isso, certo? Mas nós vamos tentar responder essa pergunta. Mas como Jesus voltará? É essa pergunta que nós vamos tentar responder. E aí a gente começa dizendo, as profecias, ok, pode ir para a próxima. As profecias sobre a segunda volta de Jesus, elas são abundantes, certo? Elas são até mais do que as profecias acerca da primeira volta. Só para você ter uma ideia, há cerca de 300 referências no Velho Testamento sobre a primeira vinda de Jesus. Sobre a segunda vinda, há cerca de 2.400 referências, certo? Ora, se as 300 referências sobre a primeira vinda se cumpriram, não há dúvida que essas também irão se cumprir. E aí a gente vai para tentar responder: como será a volta de Jesus? Atos, capítulo 1, versículo 11, vai nos dizer que essa volta será pessoalmente. O texto diz aí, o texto está aí na tela, o texto diz assim: esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir, pessoalmente. O mesmo Jesus que nasceu numa estrebaria, trabalhou na carpintaria, morreu numa cruz, deixou o seu túmulo vazio, volta ao céu fisicamente e pessoalmente, também vai voltar assim na consumação dos séculos. Em segundo lugar, esse Jesus vai voltar de uma maneira visível. Ele vai voltar em pessoa, mas também vai voltar em uma maneira visível. O texto de Apocalipse diz assim: eis que vem com as nuvens, todo olho verá. Todo olho verá, certo? Como é que isso vai ser, eu não sei, mas a Bíblia diz que todo olho vai ver, e aí todo olho vai ver, certo? Como é que essa questão aí da terra redonda, como é que vai ser esse negócio? Já tem um bocado de gente dizendo que a terra não é mais redonda, a terra é plana. Não sei se ser plana facilita para a volta de Jesus, eu não sei, mas uma coisa eu sei: a Bíblia deixa claro que todo o olho o verá. Terceira, primeiro ele vem, vamos repetindo para a gente gravar, primeiro ele vem pessoalmente, em pessoa. Não é o Espírito, é em pessoa. Da mesma maneira que foi, ele vai voltar. Segundo, ele vem visivelmente. Terceiro, ele vem de uma maneira audível.
Porquanto, versículo de 1 Tessalonicenses 4,16, diz Paulo assim: porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvido a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. A segunda vida de Cristo não será um acontecimento secreto, mas um forte, como de um trovão, dado a palavra de ordem que vai ser ouvida a voz do arcanjo, certo? Tocada a trombeta, os quatro cantos da terra ouvirão a volta do Senhor Jesus Cristo. Então, a volta dele é pessoalmente, visivelmente, audivelmente. Vamos para a próxima? Próxima. Em quarto lugar, ele vai voltar inesperadamente, quando ninguém estiver esperando, certo? Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, certo? Se a gente soubesse a hora que o ladrão ia chegar na nossa casa, a gente pegava o ladrão, certo? Há um tempo atrás, meu cunhado mora em Fortaleza, e aí o ladrão entrou na casa dele. Aí, conversando com ele, eu disse: o ladrão entrou por onde? Rapaz, o ladrão entrou por onde sua irmã mandou. Eu disse: oxe, como assim? Ele disse: não, porque tinha lá uma janela quebrada, e todo dia ela dizia assim: Elcio, conserta aquela janela, não, o ladrão vai entrar. Aí o ladrão entrou por onde sua irmã mandou, pela janela quebrada, certo? Não sabia que hora chega o ladrão. Nós não sabemos o dia da volta do Senhor Jesus Cristo. Para isto, a gente precisa estar preparado. O texto de Mateus, que foi o texto lido, diz assim: porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam, senão quando veio o dilúvio, levou a todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. Estamos aí, casando, comendo, bebendo, descasando, e ligado com a internet, uma série de outras coisas. Jesus vai chegar. Como é que vai ser a volta de Jesus? Pessoalmente, visivelmente, audivelmente, inesperadamente. Próximo. Em quinto lugar, ele vai voltar de uma maneira repentina. O texto de Mateus 24, 27 diz assim: porque assim como o relâmpago sai do Oriente, se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Jesus voltará rapidamente, no momento, num abrir e fechar de olhos. A vinda de Jesus vai ser tão repentina como o fuzilar de um relâmpago, certo? Então, naquele dia, não haverá mais tempo para se preparar. O tempo de se preparar é agora, certo? O tempo de nós estarmos preparados para a volta do Senhor é agora, porque a sua volta será pessoalmente, visivelmente, audivelmente, inesperadamente e repentinamente. Mais outra. Em sexto lugar, a volta dele vai ser o quê? Inescapavelmente. Ninguém vai escapar. Quando andarem dizendo paz e segurança, é ele que sobreverá a repentina destruição. Como vem as dores de parto, a que está para dar à luz, de nenhum modo escaparão. Não tem como se esconder. Não vai ser possível se esconder. Ninguém vai escapar. Aqueles que se deixam enganar pelo ensino de falsos profetas, duvidando da segunda vida de Cristo, vivendo despreocupadamente neste mundo, certo? É como se aqui fosse lugar de paz e segurança, serão surpreendidos com a gloriosa manifestação do Senhor. A vinda do Senhor será como? Vamos ver se vocês dizem sozinhos agora. Como? Primeiro, tudo bem, não necessariamente na ordem, mas muito bem. Então, bons, vocês estão bons, certo? E último lugar, será o quê?
vitoriosamente. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E Jesus voltará poderosamente, certo? Ele não vem da maneira que veio, certo? Ele vem agora com poder, ele agora vem vitorioso. A vinda de Jesus será pessoalmente, a vinda do Senhor Jesus será visivelmente, todo olho vai ver. A vinda do Senhor será audivelmente, todo ouvido vai escutar. A vinda do Senhor será inesperadamente, quando ninguém espera, acontece. E aí, quando estiverem dizendo que ele voltou, aí ele não volta. Quando ninguém está preparado, aí ele chega. A vinda do Senhor será repentinamente, inescapavelmente e vitoriosamente. E há sinais da vinda de Jesus? O texto de Mateus capítulo 24 está cheio de sinais da vinda do Senhor, certo? Se a gente observasse esse capítulo com mais detalhes, a gente encontraria os sinais. Os sinais são sinais que... primeiro sinal aqui são sinais que mostram graça. Está aí no versículo 14. Por que graça? O que é que diz o versículo 14? É graça, ou seja, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a graça de Deus, o mundo precisa conhecer, porque Jesus morreu para comprar aqueles que procedem de toda a tribo, de todas as tribos, de raça, povo, língua e nação. A evangelização das nações é um sinal que deve preceder a segunda vinda de Cristo. E a igreja deve aguardar e apressar o dia da vinda do Senhor Jesus. E aí é uma coisa para se observar. Não há aqui uma promessa que todas as pessoas receberão uma oportunidade de ser salvo. Jesus está falando de quê? Das nações do mundo, certo? Está falando de cada uma dessas nações, certo? Eu, em outras ocasiões, durante o curso da história, ouvirá o Evangelho. Este Evangelho será o testemunho, certo? Não há uma segunda oportunidade. O Evangelho é esse que nós estamos pregando. É esse que Paulo pregou, que nós estamos compartilhando com os irmãos em Efésios, os capítulos iniciais. É esse evangelho que Paulo pregou. É aquele que Paulo disse a Timóteo, olha, prega. É aquele que Paulo disse a Timóteo, olha, combati o bom combate, também faz isso. Então, esse evangelho que está sendo anunciado. O Brasil, por exemplo, é uma nação que já ouviu o evangelho. Pode ter gente no Brasil que não ouviu o evangelho? Pode. Mas a nação brasileira já ouviu. Então, o que é que Jesus está dizendo? Olha, quando o evangelho for pregado a todas as nações, virá o fim. Não entenda que todas as pessoas, todas as criaturas, todas as nações. E há um esforço, há uma concentração da igreja, há um desejo imenso da obra missionária para que o evangelho chegue a todas as nações. E há vários meios que estão sendo utilizados. Recentemente tem uns 6 meses, certo? Recentemente eu li uma matéria da Rádio Transmundial. A Rádio Transmundial, ela fez um radinho, criou lá um sistema, um radinho, que só pega a Rádio Transmundial para distribuir com os índios. E aí eles não vão ouvir forró, vão ganhar um radinho, quando ligar, o bichinho só pega a Rádio Transmundial. Ou seja, o evangelho tem que chegar lá entre os índios. Há um esforço tremendo para que a evangelização chegue a todas as pessoas. Pastor, também tem um programa, se eu não me engano, no Egito. Então, um pastor de lá está fazendo uma programação que vai pegar 5 países daquela região, do Egito. Ou seja, as ondas sonoras estão chegando. A internet, por exemplo, tem muita coisa que não é boa,
mas, por outro lado, também tem sido usado para espalhar a palavra de Deus também chegando a diversos lugares. Então, há uma concentração. Então, o primeiro sinal é sinal de quê? De graça. É o desejo de Deus, é o desejo de Jesus, que todas as pessoas conheçam o Evangelho. Segundo, dois sinais que indicam a oposição a Deus. Então, aí nos versículos 9, 10, 21 e 22, sinais da atribulação. Veja o que diz o versículo 9. Então sereis atribulados. Veja o versículo 10. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Veja o versículo 21. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem haverá jamais. E o versículo 22, que diz o seguinte: não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. A vinda de Cristo será precedida por um tempo de profunda angústia e dor. Esse tempo é ilustrado como um tempo do cerco a Jerusalém, onde o povo foi encurralado pelo exército romano, foram mortos à espada. Esse tempo será abreviado por amor dos eleitos. A igreja passará por a grande tribulação, será o tempo da angústia de Jacó. A perseguição religiosa tem estado presente em toda a história. Um amigo meu foi recentemente ao Uruguai e ele se assustou com o Uruguai. No Uruguai você não pode falar de Jesus, no Uruguai você não pode entregar um folheto na rua, certo? Há só uma igreja presbiteriana no Uruguai, certo? Então, o mundo se fecha por isso. Na Venezuela foi também aprovado lá um projeto que deve entrar em vigor daqui a 1 ano e 6 meses, também proibindo os cristãos de pregarem o Evangelho. Então, há uma perseguição religiosa. Essa grande tribulação descreve um período de apostasia e a manifestação do homem da iniquidade e o pouco tempo que Satanás tem, certo? Para que ele possa agir no decurso da história. A outra que vem aí é apostasia. O texto de Mateus 24 fala sobre essa apostasia, certo? Versículos 4, versículos 5, 23 a 26. É significativo que o primeiro sinal que Cristo apontou para a sua segunda vinda tenha sido o surgimento de falsos messias, falsos profetas, falsos cristãos, falsos ministros, falsos irmãos, pregando e promovendo um falso evangelho. Cristo declarou que um falso cristianismo vai marcar os últimos dias. E aí a gente está vendo o ressurgimento do antigo gnosticismo, de um novo evangelho, de um outro evangelho e até de um falso evangelho nesses dias. Então, a segunda vinda de Jesus será precedida por um abandono da fé verdadeira. Há um engano religioso, vai estar em alta. Há surgimento de novas seitas, de novas igrejas, novas doutrinas se multiplicam. E a gente tem visto isto de uma maneira assustadora nos dias em que nós estamos vivendo. Você quer se assustar? Põe isso na televisão, vê alguns pregadores na televisão, como a coisa é absurda, certo? Há um tempo atrás, eu vi um testemunho de uma senhora, que a mulher dizia que comeu a gravata do pastor, porque a gravata estava ungida, né? Precisava comer, ela levou para casa e comeu, certo? Eu não sei o gosto de uma gravata, mas comeu. Certo? Então, há coisas absurdas, as mais absurdas que você pode perceber, desde um copo de água em cima de uma televisão, a um lenço, a uma gravata.
Então, essas coisas estão desenhadas. Então, a volta de Jesus não está tão distante. Não está tão distante. As coisas, o mundo está preparado. O sinal da graça está avançando. O evangelho está chegando a todas as nações, certo? O mundo está se fechando para que o evangelho não seja pregado. O esfriamento está acontecendo. Falsos ensinos, falsos profetas estão aparecendo. Vamos um pouquinho mais para frente. Nós vivemos hoje a explosão de uma falsa religião. Está chegando aí, chegando com força, o islamismo. Já chega no nosso país, não tão distante, gente, não tão distante. Tem mesquitas construídas aqui bem próximo de nós, certo? Não tão longe, certo? Não tão longe, está chegando. Estão comprando o que é de escolas todas, certo? Comprando as escolas, grupos se organizando para comprar escolas, porque eles entendem que na escola eles vão poder doutrinar, enquanto nós estamos fechando escolas. Deveríamos estar abrindo escola. Que desse uma senhora, essa situação em que nós vivemos de uma crise profunda, de dificuldades, e ela estava lá desgostosa com tudo isso, querendo fechar a escola. E aí batemos um papo, isso não fecha a escola, não fecha a escola, não fecha a escola. Certo? A crise vai passar, essa crise vai passar, vão vir outras, mas essa vai passar, certo? Não fecha a escola. Se tem coisas para serem fechadas, são os bares, as casas de jogos, as casas de prostituição. Escola e igreja precisam serem abertas, certo? Nós temos o privilégio de termos uma escola aqui, então nós precisamos orar pela escola, precisamos orar pelas criancinhas que frequentam a nossa escola, pedir por elas, certo? Pedir pelo ensino que está sendo ministrado ali, para que a palavra possa, na verdade, fazer a diferença. Está vindo em Recife, nos dias 6 e 7 de setembro, o encontro, um congresso regional sobre educação cristã, e nós fomos convidados para fazermos uma oficina, e a gente estava estudando, pesquisando e preparando alguma coisa para chegarmos lá, e aí uma coisa nos chamou a atenção. A nossa igreja, por exemplo, nós já tivemos mais escolas do que o que nós temos hoje. Me assustei com esse dado. Nós já tivemos mais escolas do que nós tivemos hoje. Simonton, no seu sermão, falando sobre como avançar com o reino de Deus, 5 pontos, ele tratou 2 sobre educação. Ele falou sobre a importância da literatura e a importância das escolas, certo? Então, nós temos aí o islamismo, nós temos aí o budismo, o hinduísmo, certo? As novelas estão ensinando essas coisas, estão influenciando. As seitas orientais e ocidentais têm florescido com grande força. Por outro lado, há um desvio teológico, há um liberalismo, certo? Que tem também se aproximado e tem entrado nas nossas igrejas. Muitas igrejas históricas já se renderam ao liberalismo. Há igrejas mortas na Europa, há igrejas mortas na América, há igrejas que estão morrendo no Brasil, igrejas que estão sendo vitimadas por esse liberalismo. Há aqueles que negam a ressurreição e dizem que milagres são mitos. Lembra que domingo a gente frisou bem que se você que é cristão e você não consegue dizer que Jesus Cristo nasceu, morreu numa cruz, ressuscitou depois de 3 dias, desceu ao inferno, subiu ao céu, está sentado à direita do Pai Todo-Poderoso, de onde vai voltar para buscar a sua igreja, você não é cristão se você não crê nisso. Você precisa, no mínimo, crer nisso. Você não é cristão. Então, nós temos sinais de oposição, de tribulação e
de apostasia. Nós temos também a depravação moral. A iniquidade vai se multiplicar, o amor vai esfriar, o mundo vai estar sem referência. Eu diria, o mundo já está sem referência. O mundo está perdido, confuso, sem balizas, sem princípios, sem valores, sem um norte ético. A família, é como se a família estivesse entrincheirada. As instituições estão decretando a falência das famílias, as instituições estão falidas. O índice de divórcio já ultrapassa 50%. O homossexualismo é aplaudido. A pornografia se tornou uma indústria poderosa. Envolvimento com drogas afunda a nossa juventude. Corrupção está presente em todas as cortes, em todas as nossas instituições. E o versículo 12 fala sobre isso. O que é que diz o versículo 12? E por se multiplicar, o quê? A iniquidade. O amor de muito se esfriará. O amor de quase todos. Versículo 15 fala sobre o quem? O anticristo. Daniel fala sobre isso. Quando Daniel fala sobre isso, ele se referia a um governante do século II a.C., mas também às legiões romanas que invadiram Jerusalém no ano de 70. E ali eles queriam colocar dentro do templo a imagem do imperador. O espírito do anticristo já está operando no mundo. Ele se opõe e se levanta contra tudo que é Deus. Ele vai se levantar para perseguir a igreja. Ele vai perseguir, matar, controlar. Muitos crentes vão ser mortos. E vão selar seu testemunho com a própria morte. Não pense que os últimos dias vão ser dias fáceis, não. São dias difíceis. Nós estamos apenas num prenúncio. Mas nós estamos caminhando para grandes dificuldades. A Coreia do Norte, por exemplo, ser cristão na Coreia do Norte na verdade, é seguir aquele texto que está na Bíblia, tomar a cruz e seguir, e ir para a morte. Mas a gente não precisa ir para tão longe. Aqui na América do Sul, já há países assim. Na nossa nação já tem comunidades, já tem localidades como passando por muitas dificuldades. Há uma rejeição. A revista Veja, uns 2 anos atrás, publicou uma matéria, de fato, preconceituosa a respeito de nós cristãos. Há sinais que indicam juízo divino. Versículos 6 e 7 fala sobre guerras. O versículo 7 e 29 fala sobre terremotos. Aí eu trago uma estatística não atualizada, mas só para você ter uma ideia. De 1890 a 1930, apenas 8 terremotos. De 1930 a 1960, 30 anos, houve 18 terremotos. De 1960 a 1979, 64 terremotos. De 1980 a 1996, mais de 200 terremotos. Falando de terremotos grandes, né? Não é esse negocinho que trema aqui perto de Caruaru, não. Isso nem conta, né? Nem entra na estatística. Então, veja o que é que diz o versículo 7 e o versículo 29.
Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e o quê? Terremotos em vários lugares. Versículo 29. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. É como se, de fato, algo estivesse mexendo. Então, se a gente atualizar isso aqui de 1996 para 2020 e 2019, a coisa é assustadora. São sinais que indicam o juízo divino, que a gente precisa estar olhando para esses sinais. A fome e a epidemias. A fome é um subproduto das guerras. Gastamos hoje mais de $1 trilhão com armas de destruição. Esse dinheiro daria para resolver o problema da miséria no mundo. A fome hoje mata mais que a guerra. Há muita gente passando fome. A gente morrendo de fome. E não pensa só na África, não. A gente, no Brasil, há muita gente que não tem 3 refeições. Há muitos que não têm uma refeição. E tem alimento sendo jogado fora. E aí, como é que a gente pode descrever a segunda vinda? A gente já sabe que ela vai ser pessoalmente, visivelmente, audivelmente, inesperadamente, repentinamente, inescapavelmente, vitoriosamente. Ela será, resumindo, repentina, gloriosa e vitoriosa. Uma coisa nós temos certeza: ele volta. Ele volta. Nós não sabemos o dia, nós só sabemos que nós estamos bem próximo, muito mais próximo do que quando nós cremos. Ele vai voltar sim. E aí eu quero pensar em concluir. E aí Jesus termina o seu discurso profético contando uma parábola acerca do Senhor que viajou, encarregou seus bens a seus servos nas mãos de dois encarregados. E aí você pode ver, do versículo 45 em diante, a parábola do bom servo e do mau servo. E eu quero convidar você a ler comigo. Mateus capítulo 24, versículos 45 a 51. Eu vou ler os versículos ímpares e os irmãos, os versículos pares. Diz assim o texto: Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou seus conservos para dar-lhe sustento a seu tempo? Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. E passar a espancar os seus companheiros, e a comer e a beber com ébrios, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas, ali haverá choro e ranger de dentes. A minha pergunta para você: que tipo de servos temos sido nós?
Continuando o texto de Mateus, no capítulo 25, nós vamos encontrar mais 3 parábolas. A parábola das 10 virgens, onde algumas eram prudentes, por serem prudentes, colocaram azeites nas suas lamparinas e estavam prontas para receber o noivo. Outras não. E aí o noivo tardou, e aí dormiram. De repente alguém gritou: lá vem o noivo. Quando foram acender as suas lamparinas, não tinham azeite. Tentaram tomar emprestado as prudentes. Elas disseram que não podiam emprestar, porque se emprestar iam ficar sem o azeite. Vão comprar? Foram comprar. Quando voltaram, a porta já estava fechada. Como é que nós temos sido? Há azeite na nossa candeia? Outra parábola, Jesus conta aí, que é a parábola dos talentos. Coloca 3 servos. E é interessante que Jesus entrega para eles de acordo com a capacidade de cada um. Quem pode receber 5, ele dá 5. Quem pode receber 2, ele dá 2. Quem pode receber 1, ele dá só 1. A mesma coisa, ele se ausenta. Mas ele volta. Quando ele volta, ele vai querer uma prestação de conta. É interessante que os servos dizem assim: sabemos que tu és o Senhor severo. Sabemos que tu queres ajuntar onde nunca espalhou, quer colher onde nunca semeou. Mas eu recebi 5 talentos, aqui outros 5 que eu ganhei, e ele escuta do seu Senhor a boa expressão. Vem para o gozo do reino. Eu vou te colocar sobre os 10, vou te colocar sobre o muito. Semelhança do segundo. Mas aquele que recebeu 1, que é a semelhança do servo mau, que é a semelhança das virgens nécias, ele esconde. Uma coisa interessante é que ele não consumiu o talento do seu Senhor. E ele conhecia o Senhor, ele diz as mesmas palavras: eu sei que o Senhor ia voltar, eu sei que o Senhor é um homem severo, eu sei que o Senhor é responsável, eu sei que o Senhor ia exigir com lucro, eu sei que o Senhor ajunta onde não espalhou, colhe onde não plantou, mas tem uma coisa: eu não consumi o teu talento. Ele escuta do Senhor: muito bem, servo bom, fiel, vem para o gozo. Você que é um servo mau, vai para o lugar onde há choro e ranger de dentes. Servo inútil, tira dele o talento. Semelhança do mal, a semelhança das virgens, ele conta uma outra parábola. Diz que no final dos tempos, ele vai separar os cabritos das ovelhas. Ele vai colocar as ovelhas à sua direita e os cabritos vai colocar à sua esquerda. Os que tiverem à sua direita, ele vai dizer assim: vinde benditos do meu Pai, toma posse do reino, que está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava nu e você me vestiu, era peregrino, você me hospedou. E aí vão dizer: quando foi que fizemos isso? Quando vocês fizeram um desses pequeninos. Os cabritos que estão da esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Tudo isso são parábolas de advertência, de exortação para nós. O Senhor nos comprou. Nós nos tornamos seus servos. Precisamos viver na expectativa em que ele vai voltar, e vai voltar amanhã. Vai voltar talvez nessa noite. Talvez nem dê tempo, Wesley, a gente chegar em Garanhuns. Ele pode voltar. Sabe por quê? Porque para o Senhor, um dia é como 1000 anos.
1000 anos é como um dia. Para o Senhor, ele voltou para o céu um dia desse. Então precisamos, como igreja, viver nessa expectativa da volta do Senhor. E aí não sermos encontrados, nem dormindo, nem negligente e nem mal. Para que possamos ouvir dele, vinde benditos. Que ele possa nos abençoar e nos preparar para que possamos viver assim.